E aí galera, meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos começar um tópico novo, que muitos têm dificuldade, é a parte da endocrinologia. Então, nesse nosso estúdio cozinha, vamos criar receitas de conhecimento. E a do momento será hormônios hipotalâmicos ao vinho tinto. Vocês sabem que eles são classificados em dois grupos? Bom, eu espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo. Tem muita informação quente aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho para mais notificações. E façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolações, vamos servir esse vídeo. Então, jovens padawans, o mundo da endocrinologia, que nos é apresentado em livros, tratados e inclusive nesse vídeo da playlist, serão vistos individualmente ou em eixos de controle. Mas nós devemos ter em mente que isso é apenas um lado negro da força, pois o sistema hormonal interage com todos os outros sistemas orgânicos de maneira a criar um equilíbrio, uma bela homeostase, que se em algum momento for abalada, poderemos ter o aparecimento de algumas patologias endócrinas. O conhecimento da fisiologia dos hormônios é fundamental para a compreensão entre os resultados obtidos em um exame laboratorial e várias patologias ou distúrbios endócrinos. Vamos lá. Os hormônios hipotalâmicos, eles podem ser divididos naqueles secretados nos vasos sanguíneos portal-hipofisários, chamados hipófise-eutróficos, ou nos secretados pela neurohipófise, diretamente na circulação geral. Nesse vídeo, vamos falar sobre os hormônios hipotalâmicos mais conhecidos. Os hormônios hipófise-eutróficos são esses hormônios que regulam a secreção dos hormônios liberados na hipófise anterior. São eles: o GRH, ou hormônio de liberação do hormônio do crescimento, o TRH, ou hormônio de liberação da tireotropina, o CRH, que é o hormônio liberador da corticotropina, o GnRH, que é o hormônio liberador das gonadotropinas, e a somatostatina e a dopamina. Vamos falar um pouquinho do GRH. O papel do hormônio liberador do hormônio de crescimento já havia sido observado lá no final da década de 50. Esse hormônio liberador, o GRH, ele estimula a secreção do hormônio do crescimento na adenipófise por células especializadas chamadas somatotrófos. Os neurônios secretores do GRH estão localizados nos núcleos arqueados e nos axônios terminais da camada externa da eminência mediana. O GRH ele é sintetizado a partir de um precursor de 107 ou 108 aminoácidos que diferem pela presença ou ausência de um aminoácido na posição 103. O GRH humano é surpreendentemente semelhante a muitos peptídeos gastrointestinais, como a gastrina, o polipeptídeo vasoativo e o peptídeo inibidor gástrico. O GRH também tem uma vida média relativamente bastante longa na circulação para hormônios hipotalâmicos, né? Em torno de 50 minutos. E quando o GRH é administrado como forma medicamentosa em indivíduos com hipófise normal, a gente vê um pronto aumento do hormônio do crescimento no sangue, com o retorno aos seus níveis basais depois de umas 2 ou 3 horas após a administração desse elemento medicamentoso. O próximo que a gente vai falar vai ser o TRH, ou hormônio de liberação da tireotropina. Ele é um tripeptídeo e é o principal fator hipotalâmico de secreção de TSH.
O TRH humano, ele é sintetizado a partir de um grande precursor de 242 aminoácidos e que contém basicamente 6 cópias de TRH. Os neurônios secretores do TRH, eles estão localizados nas porções mediais dos núcleos paraventriculares e seus axônios terminam na porção medial da camada externa da eminência mediana. O modo da biossíntese do TRH é um pouco incerto ainda. Porém, a gente também tem essa ideia de que o TRH administrado como se fosse um medicamento, né, vai fazer com que os níveis sanguíneos de TSH subam em poucos minutos e também retornem aos seus valores basais dentro de umas 2 ou 3 horas. Outra coisa é que o TRH também é um potente fator de liberação de prolactina, né? Embora esse papel ainda não está de regulatório, né? Ele ainda não está bem estabelecido. CRH, né? Ou hormônio de liberação da corticotropina. Ele é um peptídeo com 41 aminoácidos que provoca a secreção do hormônio adrenocorticotrópico, também chamado de ACTH, ou cortrosina, quando em forma medicamentosa. Através de uma molécula também precursora denominada pré-pró-ópio melanocortina, né, ou pré-PONC, né, que após a remoção dos 44 aminoácidos que compõem o peptídeo sinalizador, durante a tradução se torna em pró-ópio melanocortina, ou PONC, que é clivada, dando origem a diversos hormônios peptídeos, cada um deles liberados por exocitose em uma resposta a estímulos adequados. Os neurônios secretores de CRH são encontrados na porção anterior dos núcleos paraventriculares, imediatamente laterais aos neurônios secretores de TRH. E suas terminações nervosas são encontradas em todas as partes da camada externa da eminência mediana. O CRH é também secretado pela placenta humana e o nível desse hormônio aumenta significativamente durante o período da gravidez, né, e também no período do parto. Também já foi descrita uma proteína específica de ligação do CRH, né, a CRH-BP, em localizações séricas e intracelulares no interior de várias células. É provável que essas CRH-BPs modulem também a ação do CRH. O próximo é o GNRH. A secreção do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante é controlado por um único hormônio hipotalâmico estimulante ou liberador chamado de hormônio liberador de gonadotropinas. Ele é um decapeptídeo linear que estimula apenas o LH e o FSH e não tem efeito sobre outros hormônios hipofisários. O precursor do GNRH, ou pró-GNRH, contém 92 aminoácidos e também contém uma sequência de polipeptídeos com 56 aminoácidos, que é denominado peptídeo associado ao GNRH, que a gente chama de GAP, que por sua vez apresenta a atividade de inibição da prolactina, né? Porém o papel dele ainda é um pouco desconhecido. Os neurônios secretores do GNRH estão localizados basicamente na área pré-óptica do hipotálamo anterior e suas terminações nervosas são encontradas nas porções laterais da camada externa na eminência mediana, adjacente ao pedúnculo hipofisário. A somatostatina. Esse hormônio, ele inibe a secreção do hormônio do crescimento e um pouco também da secreção do TSH. As células secretoras de somatostatina estão localizadas na região paraventricular, imediatamente acima do quiasma óptico, com terminações nervosas difusamente na camada externa da eminência mediana. Esse hormônio, a somatostatina, ele é um tetradecapeptídeo
que também pode ser encontrado nas células D das ilhotas pancreáticas, também na mucosa gastrointestinal e nas células C parafoliculares da tireoide. O precursor da somatostatina tem 116 aminoácidos. O processamento da região terminal carboxil da pré-pró-somatostatina resulta na produção do tetradecapeptídeo somatostatina 14 e numa forma estendida com terminação amino contendo 28 resíduos de aminoácidos, que é chamado de somatostatina 28. A somatostatina 14 é a principal espécie no hipotálamo, enquanto que a somatostatina 28 é mais encontrada no intestino. O processamento dessa última, da somatostatina 28, produz também somatostatina 14 e um duodecapeptídeo a partir da extensão amino-terminal com uma função completamente desconhecida. Além do seu profundo efeito inibidor sobre a secreção do hormônio do crescimento, a somatostatina também possui importante influência inibidora em cima de outros hormônios, como a insulina, o glucagon, a gastrina, a secretina e o polipeptídeo vasativo intestinal. Bom, a dopamina. Esse também é um hormônio inibidor. Ele é o principal hormônio que vai causar a inibição da prolactina. Ele é encontrado na circulação portal e se liga aos receptores da dopamina nos lactotrófos. O controle hipotalâmico da secreção de prolactina, ao contrário daqueles dos outros hormônios hipofisários, é predominantemente inibitório. Assim, a ruptura da conexão hipotalâmico-hipofisário por secção do pedículo ou lesões hipotalâmicas ou autotransplante hipofisário aumenta a secreção de prolactina. Os neurônios secretores da dopamina, sistema dopaminérgico túbero-infundibular, estão localizados nos núcleos arqueados e seus axônios terminam na camada externa da eminência mediana, basicamente na mesma área que as terminações de GNRH. Agora vamos ver um pouquinho dos hormônios da hipófise posterior. O sistema hipotalâmico neurohipofisário secreta 2 nonapeptídeos, o hormônio antidiurético, ou ADH, que também é conhecido como arginina vasopressina, e a ocitocina. Os dois são sintetizados nos neurônios magnocelulares, nos núcleos supraóticos e nas partes lateral e superior dos núcleos paraventriculares. O ADH é um importante regulador do balanço hídrico, também um potente vasoconstritor e desempenha um papel na regulação da função cardiovascular. A ocitocina, por sua vez, causa a contração do músculo liso, principalmente das células mioepiteliais que revestem os ductos da glândula mamária, causando assim a ejeção do leite. Vamos ver um pouco da neuroendocrinologia, sendo que a gente vai falar o hipotálamo como a parte de um sistema maior. Tá? O hipotálamo ele é envolvido em muitas funções não endócrinas, tais como regulação da temperatura corporal, ingestão de alimentos, e está conectado a muitas outras partes do nosso sistema nervoso. O próprio cérebro é influenciado por efeitos hormonais diretos e indiretos. Os hormônios esteroidais e tireoidianos cruzam a barreira hematoencefálica e produzem ações mediadas por receptores específicos, e os peptídeos na circulação em geral, que não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, podem produzir seus efeitos indiretamente no corpo. Por exemplo, alterando a glicemia, né, através da mediação da insulina, como uma causa, então, da diminuição da glicose no líquor, né, a glicorraquia, né, uma hipoglicorraquia. A gente também sabe que a comunicação entre a circulação geral e o cérebro, né, pode ocorrer através dos órgãos circunventriculares localizados fora da barreira hematoencefálica.
E além disso, os hormônios hipotalâmicos no cérebro extra-hipotalâmico funcionam como neurotransmissores ou neurohormônios. A função hipotalâmica é regulada tanto por sinais mediados por hormônios através de feedback negativo, quanto por impulsos neurais de outras fontes, como a acetilcolina, a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina, a serotonina, o ácido gama-aminobutírico e alguns opioides. Então, o hipotálamo ele pode ser considerado uma via comum final pelas quais sinais de múltiplos sistemas alcançam a hipófise anterior. A exemplo disso são as citocinas, que desempenham um papel na resposta a uma infecção, assim como as interleucinas, e que também estão envolvidas na regulação do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Esses sistemas de interação imuno-neuroendócrinos são importantes na resposta do organismo a várias situações de estresse. E por fim, vamos falar alguma coisa sobre os órgãos circunventriculares, que a gente já citou tanto, e a glândula pineal. Os órgãos circunventriculares, eles são estruturas cerebrais, medianas secretoras, que se originam do revestimento celular ependimal do sistema ventricular. Tais órgãos localizam-se adjacente ao terceiro ventrículo e são eles: o órgão subfornical, o órgão subcomissural, o órgão vasculoso ou vascular da lâmina terminal e a glândula pineal, e também a parte da eminência mediana e ainda o teto do quarto ventrículo e a área póstrema também. Os tecidos desses órgãos possuem espaços intersticiais relativamente grandes e contêm capilares fenestrados que, sendo altamente permeáveis, vão permitir a difusão de grandes moléculas a partir da circulação geral. E as junções endoteliais capilares firmes, chamadas de barreira hematoencefálica, vão evitar um pouco essa difusão. Por exemplo, a angiotensina 2, ela é envolvida na regulação da ingestão da água, na pressão arterial e secreção de ADH. Além de seus efeitos periféricos, a angiotensina 2 circulante atua no órgão subfornical, resultando em um aumento da ingestão da água pela ativação do centro da sede. A glândula pineal, essa foi considerada por um filósofo francês do século XVII, Descartes, como o sítio da alma. Alguns indianos, inclusive, colocam ela como se fosse o nosso terceiro olho. Essa glândula, ou o olho de Brahma, essa glândula está localizada basicamente no teto da porção posterior do terceiro ventrículo. E nos seres humanos e em alguns outros mamíferos também, ela não tem conexões neurais diretas com o cérebro, exceto para a inervação simpática através do gânglio cervical superior. A glândula pineal secreta um hormônio de ação relativamente lenta, que é um indol sintetizado a partir da serotonina por uma 5-metoxilação e N-acetilação, chamado melatonina. Esse hormônio é liberado na circulação geral e para o líquor também. E a secreção dessa substância é regulado basicamente pelo sistema nervoso simpático. Então, a resposta também é aumentada em relação à hipoglicemia e à escuridão. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria, fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.